modo geral, eu deixa essa pergunta com essa vai aparecer aqui, não, né? Como é que eu faço? Vai dar frente, tá atrapalhando. Não, cara, acho que tem que saber. Traz a felicidade, também chama o rancor. As madrugas que testemunham, vermelho, sangue na unha sem nome. Várias alcunhas dentro da bolsa de punha. Garota propaganda da cidade fria e seus caminhos. 1 milhão de seres, 1 milhão de seres sozinhos. Sonha como se não vivesse, vive se perguntando por que não morre. Mistura lágrimas e suor no corre. Conta dinheiro no banco do passageiro e só. Que vira leite pro filho, 15 gramas de pó. Foda-se se é erro, quem fez o certo, Jesus. E vocês agradeceram como, pregando ele numa cruz. Cortando as horas com casaco de visão. No olho a cor tá combinando com batom. Atenta na buzina, ela vai pelo som. Escrevendo sua história com neon. Cortando as horas com casaco de visão. No olho a cor tá combinando com batom. Atenta na buzina, ela vai pelo som. Escrevendo sua história com neon. Piscando motel, às vezes falha. Autodidata aprimora o estilo enquanto trabalha. Se flagra chorando em frente ao espelho. Bola mais um, acende, puxa, disfarça o olho vermelho e volta. Seu novo amor tá de partida. Ele espera acabar a noite, ela espera acabar a vida. Cada cigarro leva um
ano de sofrimento, ela manda um maço e de novo tá pronta pro arrebento. Irrita os traveco no meu, com o fogo que a rua deu. Entra no carro se lembrando das amigas que morreu. Sampa, pra quem vê de fora é uma beleza, mas a única coisa que todos têm aqui é incerteza. Seu pai só reclamava enquanto trampava, ela dormia. Isso não deixava a vida nos conforme. Pra se redimir, ela vaga todas madruga aí, fazendo um din como pode enquanto ele dorme. Contando as horas com casaco de visão, no olho a gota combinando com batom. Atenta na buzina, ela vai pelo som, escrevendo sua história com neon. Contando as horas com casaco de visão, no olho a gota combinando com batom. Atenta na buzina, ela vai pelo som, escrevendo sua história com neon. Essa vida não é boa pra ninguém, tá entendendo? Mas é um meio que a gente encontra de ganhar um dinheirinho mais rápido para poder fazer alguma coisa pro futuro da gente, pros nossos filhos, tá entendendo? A vizinhança, réu, um mar de juiz, papel, afago pra lá, infeliz. Mais um trago miss, com sorte, passaporte, América do Norte, please. Europa diz, um sonho quis, assassinada por um rato, num motel barato, agoniza na cama, drama, estatística, fato. É sujo, advogado, bêbado, confuso, pai de família, pastor com a fé em desuso, matilha de dois onde homem grande é vilão, cliente frio, produto sem coração, corpo marcado, cicatriz de gado ao relento, vai pra coleção de sofrimento, princesa dos esgotos sujo, seio novo sob o bojo, virgem em solo inimigo, nojo, esperança triste, adubo do sonho da infância pura, buscando em si se isso ainda existe. Tem muita gente que discrimina a gente, mas tem muita gente que conversa com a gente, apoia, entendeu? Dá força para poder seguir em frente, entendeu? Não desanimar, dá coragem, entendeu? Me contar um negócio sobre cada pé de feijão que brotou no algodão, não após dar cada detalhe do passeio dos caracóis. Voa sorrindo, brinca no vento, eu vi que o mundo pode ser velho e novo ao mesmo tempo. Viro rei, pirata e samurai, em resumo, no rumo, pai. Sou eu quem mata o leão, quem vence o dragão. Ufa, enfrenta a vida dura, Dom Quixote doidão, de espada na mão. E ainda volto pra casa com a mistura, cantando um pá-pá-pá-pará, 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 Boa tarde, alunos. Boa tarde, queridos. Estamos aqui para começar a nossa live show. Os nossos professores que já estão todos posicionados, já estão vendo aqui nossos estúdios, preparados para nós termos aquela conversa legal com vocês, para nós interagirmos bacana. E olha, uma coisa que eu vou falar para vocês, está muito legal as aulas, tá? Os professores estão todos aqui loucos para ver vocês, para interagir, para falar. Quem quiser interagir, quem puder interagir, vai interagir logicamente. Use o nosso chat, tá? Porque você, usando o nosso chat, respondendo as perguntas, você vai ganhar muitos prêmios bacanas, gente. Muitos prêmios bacanas. E os professores fizeram com muito carinho, tá? Eles fizeram assim, bem bacana, para a gente conversar sobre esse tema do nosso projeto institucional Negro é a Raiz da Liberdade, esse projeto que nós já temos há muitos anos na escola e que nós temos o orgulho, nós da comunidade Angélica Dantas, de fomentar a questão da discussão da cultura negra nessa cidade. Desde já a gente agradece a todos que estão aí assistindo pelo Facebook, estão logados nos seus celulares, né, nos seus notes, nos seus PCs. E vamos embora, gente, vamos embora. Nós vamos aqui, temos aqui várias discussões
Não vai ser muito longa, não vamos cansar ninguém, nós vamos interagir bacana. E vocês podem ver que nós estamos aqui no nosso estúdio preparados para interagir total com vocês, tá bom? Então já começa a interagir no chat, que prêmios já vão começar a rolar prêmio, então interage lá, fala a tua série, de onde você está falando, a tua turma, manda um alô para a galera. Se você quiser mandar um alô para os teus professores, daqui a pouco eles vão estar aqui conosco, tá? Você tem liberdade total nessa tarde, noite, para interagir conosco. O nosso projeto institucional Negra é Raiz da Liberdade, né? O projeto da nossa querida Escola Angélica Dantas. Um abraço, um beijo todo especial para toda a comunidade angelicana, agradecendo os pais dos alunos que estão aí também logados. Muitos pais hoje conversaram conosco, disseram: olha, nós vamos participar e a gente gosta e tal, e vou incentivar meu filho a participar. Então é isso, pais, um abraço apertado, pessoal aí da comunidade da educação, os nossos amigos da comunidade negra de Paragominas, né? Professores, os nossos amigos, todos que estiverem aí ligados conosco, beleza? Então vamos começar uma discussão, uma discussão legal. O nome do projeto, né, todo mundo sabe, que é Negra Raiz da Liberdade, com o tema desse ano, que é o papel do negro na sociedade brasileira, cultura e representatividade. Então os professores de ciências, os professores de língua portuguesa, a professora de língua inglesa, os professores de geografia, prepararam um tema bacana para interagir com vocês em cima desta temática. Então, prepare-se, que tem muita coisa boa, muita novidade, muita curiosidade para vocês. E desde já agradecemos a todos vocês. Queria chamar aqui o meu colega, meu amigo, professor de História, professor Wilson Bastos, né, para conversar conosco. E aí, professor, tudo bom? Pode tirar, né? Pode tirar? Vamos manter aqui o distanciamento. Beleza. Vamos tirar aqui, vamos manter o distanciamento, Isso, né? vamos manter o distanciamento. O distanciamento necessário. Professor Wilson Bastos, professor de História, dê um alô aí para a galera das suas turmas. Então, galera, né, estamos aqui mais uma vez, né? A gente já esteve, né, com o pessoal de artes, estamos aqui agora no nosso colégio. Como eu falei para vocês, mandei a imagem mandei nos grupos, chamando para essa nossa live. A live que vai falar justamente sobre a questão do negro no Brasil. E o projeto que nós já temos, 10 anos, mais. 10 anos de projeto. É o mais antigo projeto que nós temos de Paragominas, e o único que dá praticado desde 2010. A gente pratica esse projeto anualmente na Escola Angélica Dantas, como muito bem vocês sabem, e também para aqueles alunos que passaram para cá, por nós, né? Tomara que também muitos. Tomara que eles estejam já vendo. Já que estão na universidade. Já estão na universidade. Né? Tomara que eles estejam nos vendo também, né? Porque também desenvolveram, né, os trabalhos nesse projeto, que foi criado no ano de 2010 na Escola Angélica Dantas. Que se tornou um projeto institucional da rede. Se tornou. Nós fomos os primeiros a lançar o projeto que discute essa questão étnico-racial no Brasil, que é essa questão que a gente vai discutir hoje aqui, e se tornou um projeto institucional na rede também. Então vamos embora, professor? Vamos lá. Vamos passar aí. Vamos lá, Mário. Povo negro além da escravidão. Lembra que a gente vinha conversando sobre isso? Isso. Normalmente, o que a nossa geração pensava quando a gente falava no negro? Negro escravo. Escravo, né? Negro acorrentado, triste, cabeça baixa, cantando vida assim, negra, difícil. E aquela música lá da escravidão. E aí o branco atrás tem. Aquele negro que é retratado na novela brasileira. Isso. Como é o negro que é retratado na novela brasileira? Negro ferrado. Negro ferrado. Aquelas novelas. Quando não é escravo, somente é motorista. Então é assim. Classe bem. Então, aqui a gente vai trazer aqui, para a gente tirar um pouco essa ideia, dessa visão do negro no Brasil, a gente trouxe justamente buscando lá nos nossos ancestrais. E de onde nós viemos? De onde nós viemos? Ancestrais. O que é ancestral? Os nossos antepassados. As nossas origens. Isso seria um ancestral. Seriam as nossas origens. Então, as origens que nós temos é justamente aonde a gente colocou a primeira pergunta para vocês, né? Que a gente vai conversar aqui com vocês. O que você sabe sobre a história da África? Se a gente pensava que o negro era assim, quando a gente falava em África, na nossa época, né? Quando a gente falava em África, era aquilo ali, ó.
a visão chamada exótica. Mas o que diabo é essa visão exótica? De animais, Animais, gente, nativos querendo Nativo, matar, canibais. Essa visão, né, que a gente tinha de África, é aquela visão que passava no Globo Repórter. Né? Só era animais, leões, elefantes, ou então olhas, árvores. Inclusive, então eu achava que até a África era assim. Inclusive, até o na próprio África. filme do Kong, né, na década de 30, quando ele foi lançado, ele ambientou uma África totalmente exótica, cara. Com dinossauros, com macacos gigantes, Então, com calma, três canibais. Nem tão coisa. O mais conhecido. Tarzan. Tarzan. Ei, mas detalhe, o Tarzan era branco. Pois é, branco na África, criado por macacos, né? Então, essa ideia que se tinha de África, né? Então, essa visão que a gente tem de África, essa visão exótica, leva também à visão do chamado afropessimismo. Quando não é essa visão de vegetação, né, ou de animais, o que quando se fala África a gente pensa, né? Fome, tem aquelas imagens daquele pessoal da Etiópia, lembra aquele desnutrido, cabeça grande, AIDS, né? Doenças, Inclusive, professor, teve na década de 90, eu me lembro que eu sou o mais velho aqui. Verdade. Sou novinho, tenho 15 anos. Tá bom, eu vou acreditar em ti. Na década de 90, associaram a questão da África, do negro, com o advento da AIDS. Foi, que originou na África. Então disseram que quem trouxe a peste da AIDS foram os negros. Então, isso fez com que o racismo acentuasse muito no campo das ciências na época. E o mais conhecido, a origem do quê? Dos escravizados. Quando fala em África, fala logo o quê? Pensa logo, de onde veio os escravizados? Sendo que a escravidão é muito mais antiga. Eu lembro, no meu tempo de escola, que aí eu já vou puxar por muito tempo mesmo, que eu estudei no colégio branco, de brancos, né? Eu talvez era um dos únicos negros, então eu já sabia. Então eu sabia que naquela época quem ia pro tronco era eu. Quem ia apanhar era eu. Tinha fila de quem ia bater em mim. Mas quem ia ser o escravo, que ia apanhar com aquela calça branca rasgada, era eu. Então, essa visão que, infelizmente, os nossos próprios professores, na época, traziam da África, né? Aquela questão que era o povo escravo. Escravo. Então, essa visão que a gente tem que começar a quebrar, né? Para colocar o quê? Uma visão positiva, afropositiva. Tu sabia, irmão, que a humanidade surgiu na África? Sim. Já existem os achados científicos, né, que os primeiros seres humanos surgiram aonde? No continente africano. A gente está falando de um continente que tem para 12 milhões, mais de 12 milhões de anos. Então, a África conheceu todo o processo de evolução da humanidade, dos seres humanos. Desde os australopitecos, como eu falo lá para os nossos alunos do sexto ano, não sei se vocês lembram. Olha a galera do sexto ano, ligado aí, hein? Sexto ano. Desde os australopitecos até o chamado Homo sapiens sapiens, que somos nós. Australopitecos, no caso, seria aqueles os nossos ancestrais, os primitivos. Os primeiros. Ou que chamavam de hominídeos. Hominídeos. Então, foi na África que se deu todo esse processo de evolução da humanidade. Mas foi essa visão é recente, não é? Essa visão é mais recente. Não tem aí 100 anos essa visão. Tem menos de 100 anos. Então é muito recente. Ok? E foi também o berço onde teve grandes civilizações. Aonde se teve as primeiras formas de agricultura, as primeiras formas de domesticação de animais. Sério. E também a primeira escrita. As primeiras formas de escrita. Que a gente vai pegar lá as escritas dos egípcios, hieróglifos. Não, peraí, o senhor está falando de Egito, eu estou falando de África. Mas o Egito fica na África. Pois é. Qual que a gente passa sempre? O que se passa sempre na televisão? Qual é o Egito que aparece na televisão? O Egito branco, louro de olhos azuis. Todo mundo branco. Quer dizer que o Egito fica na África. Fica na África. Olha aí, pessoal, dica. Egito fica na África. Então foi ali no Egito que a gente vê o que tem no Egito, né, cara? Aquelas grandes construções, né? As grandes pirâmides que são até os dias de hoje. 5.000 anos de construção. 5.000 a 6.000 anos de construção. Então o senhor está me dizendo que os nossos antepassados, no caso meu e o seu, que construíram aquelas os nossos antepassados vieram de lá. E a gente ainda vai falar daqui a pouco, mais um pouco, né? Escrita metalurgia, as primeiras formas de se fazer. O que é metalurgia? É a fabricação de instrumentos de metais. Legal. Então as primeiras tecnologias que o homem criou, onde foi? No continente africano. É um continente muito antigo. Por isso se tem muitas contradições. Que para serem dominados tiveram que apagar toda essa história.
para ele ser dominado. Professor, até hoje tem pessoas que retratam negros só como aquele cara de escravo. racismo e dominação. Racismo para dominação, que a gente vai falar daqui a pouco, a questão do racismo. Daqui a pouco a gente vai discutir. Inclusive isso. até a medicina, né, professor? A medicina, com certeza, olha. Na verdade, quem foi. Quando se fala em medicina, né? Quando vai falar, fala que aquele cara, como é o nome dele, aquele grego? Hipócrates. Né? Mas não, as primeiras formas de medicina surgiram na África com Imhotep, que foi um dos grandes. Imhotep, eu me lembro que eu acho que foi, eu vi esse nome no Segredo da Múmia. Mas aí coloco como uma visão negativa, ele é o vilão da Ele é o história, vilão né? da história, Ele é o vilão da história. O Imhotep cara, de o cara verdade. médico. Médico tinha Imhotep que eram os grandes construtores. Os romanos amavam, chegavam a adorar eles com ele como um Mas quer dizer que Imhotep era negro? Sim, os egípcios eram negros. O egípcio, sério, não brinca. É só vocês pegar, né, as imagens dos egípcios, né, lá nos hieróglifos. Eles eram negros com aqueles cabelos E aqueles caras brancos, de olhos aquilo ali foi uma visão que foi colocada pelo cinema europeu, principalmente. Quer dizer que se eu for para Hollywood agora, eu posso ser um egípcio. Lógico, não vai ser um egípcio também na novela, né? O egípcio na novela é um egípcio de branco de olho azul. O egípcio então, era branco de olho azul. Então. Se for pela novela, né, que se passa... A Record, aquela da Record, não vai rolar. Não vai rolar. Tá bom. Aquilo ali, né, vamos colocar depois o pega como branco futuramente, né? Porque de tão embranquecido que os egípcios ficaram ao longo da história, eu tô falando. Olha aí, foram egípcios, não egípcios não. Né, nós vamos ter também aí, né, com os antigos povos africanos, Bani-Ouro, né? Cesariana. Eles praticavam cesariana. Sério, cara? Isso há quantos anos? Há quantos anos? Isso aí, milênios. Ali 3 mil anos atrás, o cara fazia cesariana. Cesariana, eles já sabiam. Cesariana, vocês sabem o que é, né? Tirar o bebê? Tirar o bebê tudinho, fazer calcificação. E eu esqueci o nome agora do que desenvolveu essa técnica, né? Ele ficou conhecido. Esqueci agora, não. Foi na década ali, por volta do século XIX. Mas esse povo da África já fazia cesariana. Além disso, desculpa, eu esqueci de falar também. Os egípcios sabiam fazer retirada de tumor da cabeça. Não, fala sério. Pode pesquisar. Os egípcios já faziam. Chegava lá, no hospital, doutor, eu estou precisando tirar isso aqui. 3 mil anos. Tumor, isso, 3 mil anos. É um conhecimento muito antigo. E a gente acha que é novo. Ok? Removida de cataratas. Catarata, aquele negócio que dá no olho, já se fazia também, principalmente os egípcios. E também, né, foi encontrado no Império do Mali, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Até eu já coloquei nas primeiras formas de escrita foram os hieróglifos os egípcios, né? Vamos lá. E aí, a gente vai passando aí, nós vamos ter aí essa figura que eu trouxe aqui para mostrar por cima. Essa figura. O nome dele era Sundiata Keita. Né? Ele construiu um grande império, ele foi, né, um imperador africano do Império do Mali. Que hoje ali é o Congo, ali onde fica o Mali na África, só vocês procurarem depois. Galera, galera, vão se ligando nas informações e depois vão pesquisando. Olha para essa aí. Figura aí, galera. Coloque no chat. Aí, eu peguei essa imagem aí do Facebook da História Islâmica, eu achei muito bacana essa imagem, falei, vou levar para os meninos essa curiosidade aqui, né? E lá, ele fez uma constituição muito avançada, até para a época, isso no século XIII. No século XIII. Constituições que foram colocadas depois por Napoleão, tudinho, né? Foram colocadas... O que é Constituição? É a lei maior. A lei maior do país, de um povo. Então quer dizer que ele já é uma espécie de constituição isso. Isso é uma espécie de constituição. É para dar pra gente falar assim, uma linguagem mais acessível nos dias atuais. Foram as primeiras leis que ele escreveu, né? Que era chamada Urucan Fuga, aonde se respeitava até a questão do divórcio da mulher. Imagina, décadas atrás a mulher se divorciando. Isso no ano de 1235, né? Isso é a Constituição Mandinga também é colocada, né? As leis Mandinga, a Constituição Mandinga que a gente acha que é. Mandinga a gente acha que é. Não, Mandinga é a origem do povo africano. São os antepassados lá, o povo africano. Era um povo na África, eram os Mandingas. Né? Então, construíram aí esse grande império do Mali. Esse é o Sundiata Keita, aonde nós vamos ter lá a divisão dos poderes também. Nós vamos ter a divisão dos poderes lá no Império do Mali. Ele era o imperador maior, mas cada local, cada reino tinha o seu representante. Então quer dizer que lá na África, no ano de 1200, ele já dividiu as classes. Já dividiu também. Organizar. E cada trabalhador tinha os seus direitos. Se tu era metalúrgico, tu tinha os direitos do metalúrgico. Se tu era... Atenção, políticos! Se liga aí nessa informação. Eles já tinham, cada um já tinha os seus direitos.
e já era dividido até pelos seus direitos. Né? O que me chamou mais atenção aí também. Na África existia escravo? Existia. Não vamos dizer que não existia. Sim. Agora, não é aquela escravidão que a gente vê aqui. Que a gente viu aqui como a gente vê, né? Na África era o seguinte, a escravidão era por guerra. Certo. Um povo guerreava o outro, acabava sendo escravo. Só que esse escravo, quando ele entrava lá no continente, quando ele era escravizado, né, ele tinha direitos. Ele não poderia ser maltratado. Então quer dizer que tinha toda uma lei que protegia os escravos. Por exemplo, qualquer ideia de escravo, a ideia de escravo, no geral mesmo, é você ser propriedade de alguém. Essa que é a ideia de ser escravo. Você ser propriedade de alguém. Então, nesse processo de guerra, né, se fazia essa questão do escravo na África. Certo. Agora, esse escravo, ele ficava lá, ele poderia até ser inserido na sociedade depois. Existiam escravos que até comandavam o exército de imperadores. Mas por que então, professor? Agora, peraí, deu um nó na minha cabeça. Quer dizer que o escravo lá na sociedade do Mano Keita lá, do Mano Keita, ele tinha toda uma lei que protegia ele contra o escravo. Proteger ele. Era muito diferente. Era muito diferente do Só que quando eles vieram para os continentes, a ideia de escravo mudou totalmente. Mudou. Então a gente tem que verificar a ideia de escravo ao longo da história também, né? Cada sociedade teve a sua ideia de escravo. E não poderia se comercializar. Não poderia pegar o nome de escravo e comercializar. Não poderia, não ficava lá. Não poderia ser vendido. Certo. Então a gente trouxe a figura de Sundiata Keita justamente para dar aquela ideia, né? Olha, foi um grande governante. Né, da África. Um dos seus sucessores, né, o Mansa Musa, né, até hoje também é conhecido pela história. Eles eram islâmicos, eles foram até a cidade de Meca, distribuindo ouro para onde eles passavam. Eram ricos em ouro. Rico em ouro. Aí eles distribuíam ouro por conta que tem uma lei islâmica que fala que é da doação. Aí eles iam distribuindo ouro para onde eles passavam. Engraçado, eu aprendi na escola que todo negro que veio escravizado era pobre. Não tem essa ideia. Essa ideia de que eles vinham para cá como escravo, até que a gente estava conversando outro dia, por que o negro escravizado? Era uma mão de obra especializada. Então vamos passar, vamos lá que eu quero... Está muito interessante esse diálogo aí. E aí... Peraí, antes de chegar nessa lei, professor, por que chegou que no Brasil, que é um país predominantemente negro, viu, galera... 57% da nossa população. Precisou fazer uma lei para que fomentasse a nossa própria cultura dentro de um país predominante negro. Explica aí, professor, que eu não estou entendendo. Justamente a gente vai discutir a gente vai verificar a situação, que se excluiu ao longo da história a história do negro realmente. A história do negro se excluiu. Ficou excluída a história do negro ao longo aqui do Brasil. Por quê? Porque era necessário manter essa população, manter essa população nos níveis mais baixos da sociedade, que era a maioria da população. Então qual é a melhor forma de dominar uma população? É submetendo essa população pela falta do conhecimento. Pela falta do conhecimento. Então a melhor forma de submeter a população, então, já como era a maioria da população, então vamos apagando essa história. Só que sempre existiam aqueles que resistiram. E ao longo dos séculos, principalmente na educação brasileira, ficou se excluindo essa história dos negros, de onde vieram, como eles vieram, quem eles eram. Então, aonde isso vai tomar força vai ser na década de 70 no Brasil. Na década de 70, os movimentos negros, sociedade organizada, vão pressionar, e isso vai culminar numa situação da virada do milênio. Até que a gente estava conversando no outro dia, que a nossa população, a nossa geração era privilegiada. Sim. Nós vimos uma virada de século e uma virada de milênio. Nós vimos essa virada de século e milênio. E quando o Brasil, e nisso começou a se discutir a questão educacional no Brasil. Essa discussão educacional no Brasil, percebeu-se essa exclusão de parte da história do negro e do índio. Porque, para se ter aquela mesma visão, negro como escravo e índio na floresta. Indígena, na verdade. E aí entrou a lei. Indígena. E aí, essa lei, como ela vai surgir? Essa lei vai surgir depois que o Brasil vai participar da Conferência de Durban, na África do Sul, uma conferência mundial contra o racismo. Qual foi o ano, mais ou menos? 2001. Agosto e setembro de 2001. E nessa conferência, o presidente na época, o presidente Fernando Henrique Cardoso, levaram-se dados preocupantes para lá. Por quê? Pegou-se a população do Brasil, explicando para a galera. Pegou-se a população do Brasil todinho, o que acontecia com essa população? Quando se colocava somente a população branca do Brasil, o Brasil ficava num nível muito alto. Ele ficava ali pela posição 45, mais ou menos.
quando se pegava a população negra do Brasil, o Brasil ia para as últimas posições. E a proposição, se eu não estou enganado, 114. Então via essa discrepância, ou seja, essa diferença. Via essa diferença, né, entre né, o negro e o branco no Brasil. Então, foi aí que o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente na época, disse o seguinte: o Brasil é um país racista. É verdade. Então, o Brasil sim. E isso na frente, que era na frente, né, da Organização das Nações Unidas, que estava lá, os representantes da Organização das Nações Unidas. Professor. Então, o Brasil teve que, rapidinho, só terminando, o Brasil teve que fazer leis que viesse combater o racismo. Então, isso vai ser fruto de toda uma luta dentro da educação brasileira que excluía o negro, né, da história do Brasil. Certo. A Lucilene Paiva está dizendo aqui: saudade de vocês, viu, professores? Estou me sentindo na sala de aula, novamente com o professor Wilson. Só falta a caixinha do microfone. Eu ainda ia trazer só para dizer que eu estava falando naquele microfone. Gente, um abraço, Lucilene. Um abraço. Gente, é o seguinte. Ela está, eu acho, né, lá para o Rio Grande do Sul. Né? Ela está para o sul. Ela está para o sul, ali para o sul. Gente, é o seguinte, nós vamos fazer uma configuração no equipamento aqui, a gente volta já já, tá? É rapidinho, 5 minutinhos, tá?